O conceito de Deus-aranha relacionado a Friedrich Nietzsche pode ser associado a uma crítica que ele faz à religião e ao conceito de Deus em suas obras, especialmente na crítica ao cristianismo. Nietzsche usa a imagem de uma aranha em algumas de suas metáforas para representar uma entidade que tece uma teia de ilusões ou de moralidade opressiva. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche menciona a grande aranha como uma metáfora para aqueles que, ao pregar uma moralidade restritiva ou dogmática, criam uma teia que aprisiona os indivíduos, impedindo-os de alcançar o verdadeiro potencial humano ou a vontade de poder. A aranha representa a força que sufoca a criatividade, a liberdade e a individualidade. Nietzsche critica a moralidade cristã, que ele vê como uma teia que prende a humanidade em valores que, segundo ele, são contrários à vida e ao desenvolvimento do ser humano em sua plena capacidade. Em vez de seguir essa teia, Nietzsche propõe a transvaloração de todos os valores, onde o indivíduo se liberta dessas amarras para criar seus próprios valores, simbolizado pelo conceito do Übermensch, super-homem. Portanto, o Deus-aranha, na visão de Nietzsche, pode ser visto como uma metáfora para deuses ou sistemas de crença que, em vez de libertar, aprisionam o espírito humano em uma teia de valores e dogmas limitantes. O conceito de náusea em Nietzsche não é tão explicitamente tratado como em outros filósofos, como Jean-Paul Sartre. No entanto, Nietzsche expressa uma forma de náusea filosófica, especialmente em sua crítica à decadência da cultura ocidental e à moralidade cristã. Para Nietzsche, a náusea pode ser entendida como uma profunda aversão ou desgosto diante da mediocridade, da falta de autenticidade e da hipocrisia que ele vê na sociedade e na moralidade tradicional. Essa náusea surge do confronto com a decadência dos valores, que, segundo ele, negam a vida e a força vital, promovendo a fraqueza, a submissão e o ressentimento. Um exemplo claro dessa náusea aparece em sua obra O Anticristo, onde Nietzsche expressa um forte repúdio à moralidade cristã, que ele acredita ser um sistema que glorifica a fraqueza e a negação da vida. Ele sente náusea diante da ideia de um mundo onde os valores vitais são corrompidos em nome de um moralismo que ele vê como falso e prejudicial ao desenvolvimento humano. Portanto, essa náusea nietzschiana não é meramente um sentimento físico, mas uma reação filosófica e existencial contra o que ele considera a degeneração cultural e moral de seu tempo. É uma resposta visceral à percepção de que os valores que dominam a sociedade são contrários à vida e ao crescimento do espírito humano. O conceito de eterno retorno é uma das ideias mais profundas e enigmáticas de Friedrich Nietzsche. Ele aparece em várias de suas obras, sendo explorado de forma mais completa em Assim Falou Zaratustra e A Gaia Ciência. O eterno retorno é a ideia de que a vida, e tudo o que acontece nela, se repete infinitamente de maneira idêntica. Segundo essa visão, o universo não segue uma linha reta em direção a um fim, mas sim um ciclo eterno, onde cada evento, cada ação e cada momento da vida se repete exatamente da mesma forma, vezes sem conta. Para Nietzsche, o eterno retorno é uma forma de teste filosófico e existencial. Ele propõe a ideia como um desafio. Se soubéssemos que teríamos que viver a nossa vida exatamente como ela é, repetidamente, eternamente, como isso afetaria a maneira como vivemos? A pergunta implícita é: você aceitaria sua vida e suas escolhas, com todas as suas dores e prazeres, sabendo que teria que vivê-las repetidamente para sempre? Essa ideia tem duas grandes implicações filosóficas. 1. A afirmação da vida. O eterno retorno desafia as pessoas a viverem de forma tão plena e intensa que, mesmo sabendo que teriam que reviver todos os seus momentos eternamente, ainda assim abraçariam a vida com entusiasmo. Nietzsche valoriza essa atitude de amor fati, amor ao destino, que significa aceitar e amar a vida em todas as suas facetas, mesmo as mais difíceis. 2. A rejeição do niilismo. Para Nietzsche, o eterno retorno serve como uma resposta ao niilismo, a ideia de que a vida não tem sentido ou propósito. Se tudo se repete eternamente, então cada momento tem um valor infinito, pois cada escolha e ação reverberam por toda a eternidade. Isso confere uma grande responsabilidade e significado a cada instante da vida. Em resumo, o conceito de eterno retorno de Nietzsche é uma provocação para que os indivíduos vivam suas vidas de forma autêntica e plena,
assumindo responsabilidade total por suas escolhas e encontrando sentido e valor em cada momento, apesar das dificuldades e sofrimentos que possam surgir. Na filosofia de Friedrich Nietzsche, o tema da redenção está intimamente ligado à sua concepção do tempo e ao conceito do eterno retorno. A redenção em relação ao tempo, para Nietzsche, envolve a superação do ressentimento e a aceitação plena da vida, com tudo o que ela contém, incluindo o passado imutável. A redenção do passado. Nietzsche reconhece que o tempo e o passado, sendo inalteráveis, podem ser fontes de ressentimento para as pessoas. O ressentimento surge quando alguém não consegue aceitar o passado, desejando que as coisas tivessem sido diferentes. Esse sentimento, segundo Nietzsche, aprisiona a pessoa em um ciclo de sofrimento e negação da vida. Para Nietzsche, a verdadeira redenção envolve uma reconciliação com o tempo, especialmente com o passado. Isso significa não apenas aceitar, mas também afirmar o passado como necessário e parte integrante do que somos. Essa aceitação é central para o conceito de amor fati, amor ao destino, onde se ama e se abraça tudo o que acontece, incluindo os eventos passados, com a consciência de que eles não poderiam ter sido de outra forma. Eterno retorno e redenção. O conceito do eterno retorno desempenha um papel crucial na ideia de redenção. Se a vida e todos os seus momentos se repetem eternamente, então cada instante se torna infinitamente significativo. A redenção, nesse contexto, é a capacidade de afirmar a vida em sua totalidade, sem arrependimento ou desejo de mudança, sabendo que tudo se repetirá eternamente. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche explora a ideia de que a redenção é possível apenas através da superação do ressentimento e da aceitação do eterno retorno. A redenção é, portanto, uma forma de libertação da linearidade do tempo e da prisão do passado, permitindo que o indivíduo se reconcilie com a totalidade de sua existência. O super-homem e a redenção. A figura do Übermensch é aquele que alcança essa redenção. O super-homem é capaz de afirmar a vida em todas as suas formas, sem ressentimento, aceitando e amando cada momento, cada dor e cada alegria. Essa capacidade de afirmar o eterno retorno é, em última análise, o caminho para a redenção. Em resumo, a redenção em relação ao tempo na filosofia de Nietzsche é a superação do ressentimento e a aceitação plena do passado, do presente e do futuro, culminando na afirmação do eterno retorno. É um ato de profunda aceitação da vida, onde cada momento é visto como necessário e eternamente valioso. A tese da morte de Deus é uma das declarações mais famosas e provocativas de Friedrich Nietzsche e aparece pela primeira vez em sua obra A Gaia Ciência e, posteriormente, em Assim Falou Zaratustra. Essa ideia não deve ser entendida literalmente, mas sim como uma metáfora para profundas mudanças culturais, filosóficas e religiosas na sociedade ocidental. Contexto histórico e cultural. No século XIX, Nietzsche observou que a crença em Deus e nos valores religiosos tradicionais estava em declínio, especialmente na Europa, devido ao avanço da ciência, do racionalismo e do iluminismo. O progresso científico e o desenvolvimento do pensamento crítico desafiaram as explicações religiosas do mundo, e a fé nas verdades absolutas sustentadas pela religião começou a enfraquecer. A morte de Deus representa, portanto, o colapso desses valores religiosos e das certezas morais que derivavam da crença em uma divindade absoluta. Com a morte de Deus, Nietzsche está afirmando que a fundação moral e espiritual, sobre a qual a civilização ocidental foi construída, estava ruindo, deixando um vácuo no centro da cultura e da moralidade. Consequências da morte de Deus. A declaração "Deus está morto" não é um grito de triunfo, mas um aviso. Para Nietzsche, a morte de Deus cria uma crise de valores. Sem Deus, não há uma fonte transcendente de valores, não há sentido ou propósito inerente à vida, e isso pode levar ao niilismo, a crença de que a vida não tem sentido ou valor intrínseco. Nietzsche estava profundamente preocupado com as implicações desse vazio moral e existencial. Ele acreditava que, com a morte de Deus, a humanidade enfrentava um desafio: ou cair no niilismo, onde tudo é permitido e nada tem importância, ou encontrar novas formas de criar sentido e valores. O super-homem e a transvaloração de valores. A resposta de Nietzsche à morte de Deus é a ideia do Übermensch, super-homem, e a transvaloração de todos os valores.
O super-homem é um indivíduo que consegue superar o niilismo, criar seus próprios valores e viver de acordo com sua própria vontade de poder. Ele não precisa de um Deus ou de valores transcendentais para dar sentido à vida. Ele cria sentido por meio de suas próprias ações, escolhas e criações. A transvaloração de todos os valores é o processo pelo qual o super-homem rejeita os valores antigos, herdados de uma moralidade religiosa que já não tem fundamento, e cria novos valores que afirmam a vida, a individualidade e a criatividade. Nietzsche vê isso como necessário para evitar o niilismo e para possibilitar o florescimento de uma nova era de cultura e humanidade. A morte de Deus hoje. A ideia da morte de Deus continua a ser relevante em discussões filosóficas contemporâneas sobre o secularismo, o pós-modernismo e a moralidade. A morte de Deus pode ser vista como um precursor das discussões modernas sobre a perda de significado em um mundo cada vez mais secular e científico. Ela nos desafia a refletir sobre como encontrar ou criar sentido em um mundo onde as antigas certezas foram dissolvidas. Conclusão. A morte de Deus, na filosofia de Nietzsche, é uma metáfora poderosa que expressa a transição da sociedade ocidental de uma visão de mundo religiosa e teocêntrica para uma visão secular e centrada no indivíduo. Nietzsche não vê essa morte como algo a ser celebrado, mas como um desafio. A humanidade deve agora criar novos valores e novos sentidos para a vida, enfrentando o niilismo e afirmando a vida de maneiras novas e criativas. O conceito continua a inspirar e desafiar filósofos, teólogos e pensadores em suas tentativas de entender e responder às profundas mudanças culturais e espirituais que ele simboliza.